Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda! Chegamos na última parte do nosso curso de ITIL Foundation, onde vamos falar sobre melhoria contínua. Já vimos aqui dentro do ciclo da ITIL a parte de estratégia, de desenho, de transição, de operação, e agora vamos falar sobre melhoria contínua. Dentro do processo de melhoria contínua, vamos abordar os tópicos de melhoria contínua de serviços, que é o MCS, os baselines, as métricas, o ciclo de Deming, ou PDCA, e as 7 etapas de melhoria. A fase de melhoria contínua de serviço, o MCS, ou a sigla em inglês Continual Service Improvement, CSI, se preocupa com a revisão, com a análise e as recomendações sobre as oportunidades de melhoria em cada fase do ciclo de vida, ou seja, a fase estratégica, fase de desenho, fase de transição e a fase de operação. Isso inclui também a revisão e a análise dos resultados dos níveis de serviços atingidos, identificando e implementando as atividades que visam melhorar a qualidade dos serviços, a eficácia e a eficiência dos processos de gerenciamento dos serviços de TI. O objetivo da melhoria contínua é encontrar oportunidades de melhoria, e elas podem ser classificadas como pequena, média ou grande. Essas categorias são categorizadas como o prazo de retorno, que pode ser rápido, pode ser médio ou de longo prazo. E a priorização de acordo com a melhoria contínua gera os benefícios a serem alcançados por esse processo de melhoria e mantida como parte do SGBS, a fim de dar visibilidade, iniciativas sejam coletadas e gravadas e os benefícios sejam mensurados. A melhoria contínua também fornece uma visão das atividades de forma coordenada e consistente, gerando interfaces com o gerenciamento de problemas, com o gerenciamento de capacidade e o gerenciamento de mudanças. E as responsabilidades pela produção e suporte é do gerente de MCS. E nesse momento, perguntas começam a surgir para saber como nos manteremos nesse processo de melhoria contínua. Então, qual é a visão que o seu processo tende a levar à empresa, tende a levar à área de gestão de TI? Qual é a visão do negócio? Qual é a missão do negócio? Qual é a missão dessa área? Que metas e objetivos eles visam atingir com esse processo de melhoria contínua? Onde estamos agora que nos ajuda a levantar a situação atual, seja de um problema, seja de um incidente, ou da área em que você se encontra? Onde queremos estar, que levanta as metas mensuráveis e que dão direção para onde nós vamos? Como é que chegaremos lá? Então, qual é o caminho a ser trilhado? Que melhorias de serviços, de processos, nos ajudarão a trilhar esse caminho rumo a uma melhoria contínua? E por fim, para saber se nós já atingimos a visão do negócio, metas e os objetivos traçados, a pergunta é se já chegamos naquelas metas. E para isso nós vamos usar os KPIs, que foram as medições e métricas utilizadas para identificar esse alvo e se nós já chegamos lá. E se chegamos, qual é o próximo alvo? Outros pontos importantes dentro do processo de melhoria contínua é você saber que você não pode gerenciar aquilo que você não pode controlar. Você não pode controlar aquilo que você não pode medir. E você não pode medir o que é desconhecido. Então, dentro do processo de melhoria contínua, é muito importante que o profissional esteja validando, direcionando, justificando e intervindo sempre no processo para garantir essa melhoria contínua. E o ponto de partida é um baseline, uma linha de base. É um documento de planejamento que você utiliza lá no início do seu processo para que você crie todas as informações necessárias para, durante o processo de operação e de melhoria contínua, se você está atingindo aquelas métricas e aquelas medições que foram validadas lá no início. Então é utilizada para comparações futuras, que elas sejam reconhecidas por todos, e os primeiros esforços são a base, caso não haja um histórico, se é caso você esteja entrando num cliente novo, seja um novo processo de gestão de TI. E a melhoria contínua tem 3 tipos de métrica. As métricas de tecnologia, que são associadas a um componente, e esse componente mede a disponibilidade da tecnologia. A segunda métrica são as métricas de processo, que medem a saúde do processo. E aqui entram os KPIs e os FCS que nós já estudamos.
E a terceira métrica são as métricas de serviço, que medem resultados do cliente. Esse é um serviço ponta a ponta que tem que ser avaliado periodicamente. E dentro da melhoria contínua, utilizamos o ciclo de Deming, ou o famoso PDCA, o Plan, Do, Control and Act. Aqui dentro de um nível de maturidade, a cada vez que você vai crescendo no seu nível de conscientização, criando e realizando treinamentos, gerando uma comunicação efetiva, você vai utilizando o PDCA para planejar, para realizar, para verificar e atuar. Atuou, você volta no ciclo e você planeja novamente, você executa novamente, checa e entra em ação. E esse por si só, por ser uma melhoria contínua, durante toda a linha do tempo do contrato, daquele serviço, daquela prestação de serviço, você vai executar o ciclo de Deming ou PDCA. E por fim, você vai fazer a melhoria contínua em 7 etapas principais. Você vai primeiro identificar a estratégia de melhoria, verificando a visão, a necessidade de negócio, a estratégia da empresa, objetivos táticos, objetivos operacionais. Depois você vai definir o que você vai medir dentro desse pool de informações que você coletou. Depois que coletar esses dados, você vai processar esses dados. Com que frequência esses dados serão processados? Qual o formato dos dados que são importantes dentro do processo de melhoria contínua? Que ferramentas e sistemas serão usados para processar esses dados e qual a precisão que você precisa usar dentro desses dados. Depois você vai analisar as informações e os dados que foram processados, verificar e levantar tendências, que metas e que melhorias necessárias poderão ser utilizadas nessa análise. Depois você vai apresentar e utilizar essas informações, fazendo um resumo das avaliações, criando um plano de ação para poder atuar em cima dessas informações e, por fim, você vai implementar as melhorias das informações que foram coletadas, processadas, analisadas e gerado ali novas informações para você manter o seu ciclo PDCA sempre ativo. E com isso concluímos aqui o nosso i2 Foundation, falamos aqui das 5 áreas, dos 5 ciclos do i2, que começa lá em estratégia, passando pelo desenho da solução de serviços de TI, depois o processo de transição, falamos da operação e seus níveis de gerenciamento, e por fim o ciclo de melhoria contínua que você vai utilizar dentro do dia a dia do serviço de TI. Chegamos ao final do nosso curso de i2 Foundation. Quero agradecer a você que me acompanhou até aqui no nosso curso. Espero ter conseguido agregar valor, conseguir agregar informação, que esse curso tenha tido a capacidade de entregar esse valor a você e que esse novo conhecimento possa fazer realmente a diferença no seu trabalho e que com isso você se desenvolva pessoal e profissionalmente. Muito obrigado e eu espero que a gente se veja em outros cursos. Até mais!